Bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje a gente vai conversar sobre um livro muito especial do Novo Testamento, que é a primeira epístola de João. É interessante que lendo, não parece só uma carta, né? Tem um tom mais de reflexão teológica, mas ao mesmo tempo muito próxima, assim, pastoral. Sim, é uma marca dele, né? E o autor tinha um objetivo bem claro ali. Ele queria fortalecer mesmo a fé do pessoal, combater umas ideias meio complicadas que estavam rolando na época. Sei. E super importante, dar uns critérios pra galera ter segurança, sabe? Certeza da salvação. E ele já começa de um jeito impactante, né? Se colocando como testemunha ocular. Alguém que viu, que ouviu, que tocou em Jesus Cristo. Tá logo ali no comecinho do capítulo 1. E isso dá um peso, uma autenticidade enorme para a mensagem, não acha? Com certeza, é um testemunho direto, tá? Mas me diz uma coisa, o que estava pegando na época para ele precisar escrever com tanta ênfase nesses pontos? Qual era, assim, o cenário? Olha, o pano de fundo principal era o surgimento de uns ensinamentos que, misturavam o cristianismo com outras filosofias. Era uma forma inicial do que a gente depois conheceu como gnosticismo. Ah, o gnosticismo. Isso. Tinha gente, por exemplo, negando que Cristo veio num corpo humano de verdade, sabe? O chamado docetismo. Achavam que era só uma aparência. E outros que diziam que, o comportamento moral, as ações aqui no mundo físico, isso não importava para a espiritualidade. Era o antinomianismo, porque via o material como algo ruim por si só. Entendi. Nossa, um cenário de bastante confusão doutrinária mesmo. E como é que o autor responde a isso? Lendo o texto, fica a impressão que ele coloca tipo uns testes, uns sinais para identificar a fé genuína, é isso? É uma ótima leitura, é exatamente isso. Ele desenvolve, e é interessante que ele faz isso de forma meio cíclica, repetindo e aprofundando 3 critérios, sabe? 3 testes que estão super ligados um ao outro para avaliar se a vida cristã é autêntica. Legal. E quais são eles? O primeiro a gente pode chamar de teste moral. Tem a ver com obediência. A base é aquela afirmação poderosa. Deus é luz. Sim, lá no capítulo 1. Isso, então se Deus é luz, quem diz que está em comunhão com Ele precisa andar na luz. Ou seja, né, obedecer aos mandamentos. A prática constante e deliberada do pecado seria incompatível com essa comunhão. Mas ele não está falando de perfeição sem pecado, né? Porque ele fala muito de confessar, de perdão. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele bate muito na tecla da confissão. Diz que se a gente confessar, Deus é fiel e justo para perdoar, e que Jesus é nosso advogado. Isso ia totalmente contra qualquer ideia de que o crente não peca mais ou de que o pecado tanto faz. Entendi. A obediência aqui é a prova de que a gente realmente conhece a Deus. Não é, uma condição para ser salvo, mas uma consequência. Entende? A evidência. A obediência como fruto, não como raiz. E o segundo teste, qual seria? Porque me parece que o relacionamento entre as pessoas pesa muito para ele. Pesa demais. É o teste social, o amor pelos irmãos na fé. Esse talvez seja o sinal mais claro, mais evidente de que alguém nasceu de Deus. Ele fala isso várias vezes. É verdade. E aqui vem outra afirmação central, fortíssima. Deus é amor. 2 vezes ele diz isso. Deus é amor. Impactante. Totalmente. E esse amor de Deus que a gente vê no sacrifício de Cristo não pode ser só da boca para fora. Tem que virar ação concreta. Como ele mesmo diz, amar de fato e de verdade. Cuidar um do outro, suprir necessidade. Um amor prático, visível, que reflete o próprio Deus. Muito forte. E o terceiro teste? O terceiro é o teste doutrinário, ou seja, a fé correta sobre quem é Jesus. O autor estava bem preocupado com os anticristos, gente que tinha saído da comunidade e estava ensinando coisa errada, principalmente negando que Jesus era plenamente humano e divino. Aquela questão do corpo físico de novo, né? Exato. Por isso, a confissão clara de que Jesus Cristo veio em carne vira um teste decisivo para saber se alguém está falando pelo Espírito de Deus ou não. A fé verdadeira se baseia no testemunho que o próprio Deus deu sobre o Filho. Ele até menciona a água e o sangue, né? Provavelmente falando do batismo e da morte de Jesus, confirmando toda a sua obra redentora aqui na Terra. Entendi. Então, esses 3 pontos,
A obediência na prática, o amor real pela comunidade e a crença certa sobre Jesus. Eles são tipo um pacote completo na visão do autor? Uma coisa não anda sem a outra? Perfeitamente. Eles estão totalmente interligados, tanto que o próprio autor resume o porquê de ter escrito lá no finalzinho, em 5,13. Olha, escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele queria dar essa segurança, essa certeza no meio da confusão. E é curioso que ele termina com uma advertência bem direta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Um último lembrete para manter o foco no lugar certo. Sim, um fechamento bem direto ao ponto. E o que eu acho fascinante é perceber como esses três pilares, a conduta alinhada com Deus, que é a luz, o amor ativo que reflete Deus, que é amor, e a fé correta na pessoa e obra de Cristo, continuam sendo, sim, fundamentais para a gente entender e viver a fé cristã hoje. Com certeza. Fica aí a reflexão, né? Como é que a gente pode viver sem integração, obediência, amor e fé correta de um jeito autêntico hoje? Sem cair num legalismo frio, nem numa fé só de palavras, nem numa indiferença com o irmão, e atentos aos ídolos modernos, que são tantos, né? Que disputam o lugar de Deus na nossa vida. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Páginas do Céu. Foi bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima dose de Reflexão Cristã.